Bom dia, Espírito Santo de Deus. Mais uma vez entramos no teu lar, a hora do milagre, aonde nós temos uma oração forte e uma palavra abençoada, aonde várias pessoas têm recebido a cura e o milagre através dessa água ungida e dessa palavra bem forte. Então eu quero que você prepare aí a palavra. Eu quero ler aí no livro do profeta Isaías, no capítulo 58, no versículo 6. O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Graças a Deus. Olha que palavra. Onde nós estamos vendo que muitas das vezes o nosso jejum, ele não é visto aos olhos de Deus, porque nós fazemos o jejum com ira, com inveja, com heresia, com discussões. Quantas pessoas que jejumam para mostrar. Aqui o Senhor diz que quando jejumar e orar, entra no seu quarto e fecha a porta. O seu pai que está oculto, ele vai ver o seu jejum, a sua oração. E nesse momento é o que nós queremos, que Deus possa ouvir a nossa oração. Mas o Senhor aqui, Ele está dizendo, melhor é obedecer do que sacrificar. O jejum verdadeiro que o Senhor quer é que nós sejamos uma pessoa misericordiosa, sejamos uma pessoa bondosa, sejamos uma pessoa compassiva, sejamos uma pessoa que temos amor, que temos alegria. De que adianta eu fazer uma caridade com a minha mão direita, sendo que a minha mão esquerda quer saber? Então, o jejum que o Senhor recebe é aonde nós vemos que Ele diz libertar aos cativos, libertar as pessoas que são presas em prisões espirituais, orar e interceder por aqueles que o perseguem, clamar a Deus pela vida daquelas pessoas que necessitam de um milagre, que necessita de uma cura, que necessita de uma transformação. Mas aqui o Senhor, Ele quer que nós entramos na direção do Espírito. Ele quer que nós entendemos que o verdadeiro jejum, ele tem que partir de dentro para fora, que ele não possa ser visto aos olhos dos homens. Mas o jejum verdadeiro que o Senhor fala é quando viste com fome
e desce o de comer. Viste com frio e desce o de vestir. Quantas das vezes nós vemos a pessoa necessitada, a pessoa agoniada, a pessoa deprimida, a pessoa que sofre perseguição. E a palavra diz que nós temos que chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. É isso que Deus quer que nós fazemos através do Espírito Santo de Deus. Quero outro versículo, por favor. Então vocês clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo, o opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar. Estamos vendo aqui que o jejum verdadeiro é aquele que tem como uma mão amiga, um coração puro, é aquele que não acusa, é aquele que não é o opressor. Sempre está atento para ser uma pessoa misericordiosa, uma pessoa bondosa, uma pessoa mansa. Aqui, o Senhor, quando vê nós fazemos essa obra em prol da vida dessas pessoas que realmente estão pelo vale da sombra da morte, aonde essas pessoas já perderam o desejo de viver. É aonde nós levamos o bálsamo, levamos a palavra de Deus para que aquela pessoa possa sair daquele jugo pesado, daquele fardo pesado. E não com acusação, mas um jejum de humildade, de simplicidade, de mansidão, de temperança, de domínio próprio. Aonde o Senhor coloca agora a intervenção do Espírito Santo de Deus na vida de cada um de nós. É o que nós queremos. Aí o Senhor vai começar a ouvir a sua oração. Porque o Senhor, Ele não olha o homem como aparência, mas olha pelo coração. Ele olha por dentro para fora. A Bíblia diz que de longe o Senhor conhece o nosso alevantar. De longe o Senhor conhece a nossa vida. E o que eu quero que você vá entender, que nós precisamos entrar na direção do Espírito, que nós precisamos mostrar que nós somos pessoas que não viemos para oprimir e não viemos para prejudicar a pessoa. Assim, o Senhor vai ouvir o seu clamor, o Senhor vai ouvir a sua oração.
E o seu jugo passa a ser um jugo de misericórdia, passa a ser um jugo suave. É o que eu quero entender, que o verdadeiro jejum, a verdadeira oração, para que Deus possa ouvir a minha oração e ouvir o meu clamor. Eu não posso ser uma pessoa mal, eu não posso ser uma pessoa contaminada pelas forças do mal, mas eu tenho que ser uma pessoa misericordiosa, uma pessoa que paga o mal com o bem, porque a força do bem é maior do que o mal. E quantas pessoas hoje estão oprimidas por dívida que não dão conta de pagar, e o seu credor mais e mais. Assim também é Satanás, que possui um império, que possui um tirano, que quer oprimir as almas, que quer oprimir as vidas, roubando a paz, roubando a alegria. Mas aqui o Senhor recebe o verdadeiro jejum, a verdadeira oração, quando viste com fome e deste o de comer. Viste nu e deste o de vestir. É assim que Deus começa a ouvir a sua oração. Deus começa a ouvir o seu clamor e Ele vai entrar com socorro, Ele vai entrar com o milagre através do Espírito Santo de Deus. Eu quero outro versículo, por favor. Se como renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz resplandecerá nas trevas e a sua noite será como meio-dia. Olha, que coisa gloriosa é que quando você faz a caridade, que é o verdadeiro amor, a caridade, ela é sofredora, ela não busca os seus interesses. É como se fosse o amor. O amor suporta o ódio. O amor é mais forte do que todas as barreiras. Havendo amor, faz tudo ficar firme. Quando Paulo escreveu, ainda que eu tivesse os dons de curar, ainda que eu tivesse o dom de profetizar, ainda que eu tivesse o dom de falar em língua e em mistério, mas se eu não tivesse amor, nada disso adiantaria. Então, fé, esperança e amor. O mais forte é o amor. Então, é como se à meia-noite, é como se fosse ao meio-dia. Aquele que usa de compaixão e de misericórdia, ele vai triunfar perante o juízo de Deus. Lá em Tiago 2,13. Se eu usei de misericórdia e se eu perdoei, eu vou triunfar perante a justiça de Deus. O Senhor, Ele recebe esse verdadeiro jejum, essa verdadeira oração, quando nós
entramos na direção do Espírito Santo de Deus. É o que Deus quer, que nós vamos triunfar. É o que Deus quer, que nós andamos na sua direção, andamos no seu Espírito. E às vezes nós vemos que o verdadeiro jejum não é aquele que você passa fome, que você fica irado, querendo que as pessoas vejam o que você está fazendo. Mas o verdadeiro jejum é aquele que faz o bem, é aquele que usa de bondade, é aquele que usa de misericórdia, é aquele que vence o mal através do bem. Esse é o verdadeiro jejum. Essa é a verdadeira oração. E o Senhor, Ele vai se alegrar através do Espírito Santo de Deus. Me dá o último versículo, por favor. Último versículo, por favor. O Senhor guiará constantemente, satisfará os seus desejos em uma terra ressequida, e pelo sol fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Olha, assim é aquele que pratica o amor, é aquele que pratica a caridade. Ele será como um rio de água viva. Aquele que pratica o amor é como se no deserto jorrasse água. Aonde não havia planta, aonde não há vegetação. Mas aquele que usa de misericórdia, que usa de compaixão, essa fonte de água, ela nunca vai parar de brotar. Assim é todo aquele que usa de misericórdia. Esse é a verdadeira oração, é o verdadeiro jejum. É estender a mão para o seu próximo. Por mais que a pessoa seja humilhada, derrotada e fracassada, um lixo humano, é essa pessoa que o Senhor quer levantar, porque aí é um milagre. O Senhor levanta o que estão caído à sombra da morte. O Senhor levanta aqueles o qual nos persegue. O que eu quero que nós entendamos, que quando eu estendo a mão, é como se fosse à meia-noite haverá o sol do meio-dia. Quando eu abro as mãos para abençoar, e não importa as pessoas, não importa o que aquelas pessoas estão passando. A Bíblia diz que a fé sem as obras, ela é morta. Então, o meu jejum que Deus vai ouvir é quando eu vou vestir aquele que está nu. Eu vou alimentar os que estão famintos. E eu não vou colocar as pessoas em jugo pesado. Aquelas pessoas que vivem debaixo de opressor. Não,
eu vou usar a justiça para libertar os cativos e os oprimidos. Aquela pessoa que às vezes nós julgamos porque ele não ora, porque ele não jejuma, porque ele não intercede. Mas se nós hoje estamos aqui, é porque alguém lembrou de nós na oração, lembrou de nós no jejum. Então, nós temos que fazer o mesmo. Você quer ver você triunfar? É como diz lá em Isaías 58:11. No deserto vai nascer, vai brotar a mina d'água. No deserto, aonde não há vegetação, assim também o Senhor vai fazer nascer a vegetação. Porque passa o céu e a terra, mas as suas palavras não passarão. E todos aqueles que o coloca na direção do Espírito Santo é aquele que vai entrar na grandeza de Deus. E através do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vamos triunfar, nós vamos receber essa bênção de Deus. E o que nós precisamos agora é entender que a palavra de Deus, ela vai fazer a diferença na nossa vida. O verdadeiro jejum é aquele que veste, é aquele que veste a pessoa nua. A verdadeira oração é aquele que você o mata a fome. Se é uma fome física, se é uma fome espiritual, você leva a palavra de Deus. Esses são verdadeiros jejum, a verdadeira oração. Aí o Senhor passa a ouvir o seu clamor. Aí o Senhor passa a ouvir o seu milagre. É aí que vai fazer a diferença na sua vida. O Senhor vai entrar com a tua providência no reino de Deus. O Senhor vai entrar com tua bênção. Aí a sua oração será respondida. Aí, como diz lá em 2 Crônicas 7:14, se o meu povo se humilhar e buscar a minha face, estarão abertos os meus olhos e os meus ouvidos à oração deste lugar. O verdadeiro jejum é aquele que você usa de misericórdia, que você usa de benignidade, não com jugo pesado, não. É através da palavra que você veio libertar os cativos. Quantas pessoas hoje que precisa de uma mão amiga, um ombro amigo. Quantas pessoas hoje que estão precisando de um carinho, precisando de uma palavra. Quantas pessoas que acham que ninguém gosta dela, mas hoje o verdadeiro jejum é quando você estende as mãos aos fracos, aos oprimidos,
os necessitados, que são aquelas pessoas que estão na beira da sombra da morte. E através de você estender as mãos àquelas pessoas que precisam de um milagre, que precisa de uma vitória, assim também somos nós que vamos triunfar. O Senhor, Ele conhece o meu assentar e o meu levantar. Mas quando você tem um coração puro, e quando você nasce dentro de você rios de água viva, e você estende as mãos, você vai ter a convicção e a certeza que Deus vai entrar com a providência na sua vida. Que Deus vai entrar com um milagre na sua vida. E a partir do momento que você, através do bem, você vence o mal na sua vida, aí a sua oração, o seu jejum, Deus vai ouvir. Deus vai sentir o seu clamor, a sua misericórdia, a sua compaixão. O que Deus quer de nós é que nós tenhamos um coração limpo, um coração puro. Não julgueis para que nós não sejamos julgados. Lucas 6, 38. Então, no momento que eu entro com a misericórdia de Deus e que eu estou adorando Ele em espírito, em verdade, e tudo que eu for fazer, eu vou fazer com um coração puro. Eu vou dar essa oferta com o meu coração puro. Eu vou abençoar esse irmão com as bênçãos de Deus. E nesse momento, você vai ser uma pessoa abençoada e próspera. Porque esse é o jejum que Deus ouve. Essa é a oração que Deus vai ouvir através do Espírito Santo de Deus. É aonde a gente vê aquele que está nu, eu vou vestir. O que está com fome, eu vou dar o de comer. Esse será grande no reino do meu Pai. É assim que é a verdadeira oração. É aquilo que Deus quer que nós fazemos. E você, que tem a convicção e a certeza que o Espírito de Deus venha a falar mais forte na sua vida. O Senhor te conforta. Uma alma salva vale mais do que o mundo inteiro perdido. É o que Deus quer, que você entra no reino de Deus, que você entra na grandeza de Deus e venha transformar a sua vida através do Espírito Santo de Deus. E que Deus venha te abençoar, e que Deus venha transformar a sua vida. Porque o que eu faço com a minha mão direita, a esquerda não precisa saber. O que eu faço, eu entro no meu quarto e fecho a porta. O meu Pai que está oculto, Ele vê a minha oração e o meu jejum. Mas é aquilo que nós queremos que você venha receber através do Espírito Santo de Deus. Pega seu copo com água. E você vai ter a certeza que esse coração mau, esse coração de pedra,
como disse Davi 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e dá um espírito reto. Senhor, meu Deus e meu Pai, essa água, Senhor, ela possui H2O, mas o Senhor fala de uma água da vida eterna. O Senhor fala de uma água que aqueles que o tomam ela nunca mais vai ter sede. Então, Senhor, essa água, eu peço agora que o Senhor venha colocar a tua unção, que aquelas pessoas que tomar dessa água, elas vão ser curadas, elas vão ser abençoadas através do Espírito Santo de Deus. Senhor, abençoa essa pessoa que perdeu tudo. Senhor, abençoa essa pessoa que todos o julgaram e destruíram, mas o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. Alcança esse pai de família, alcança essa mãe, alcança esse irmão, essa irmã. Estende as mãos, ó Deus, aos hospitais, aonde quer que estejam essas pessoas. Senhor, elas podem estar desenganadas pela mão humana, mas pela sua mão não está desenganada. Eu tenho fé, eu tenho esperança, eu tenho amor. Coloca agora, ó Deus, ó Pai, a tua unção e seja abençoada em nome de Jesus. Amém. Toma essa água ungida. E que Deus te abençoa com toda sorte de bênção. E que Deus faça resplandecer o rosto sobre ti e sobre ti te dê a paz. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.